Olá, povo de Deus, família Canção Nova, muito boa tarde. Estamos começando o nosso programa Igreja Você, que afinal de contas é o nosso encontro marcado mesmo, toda quarta-feira, aqui na telinha da TV Canção Nova Aracaju, programação local. Que bom ter você com a gente nesta tarde de quarta-feira, 13 de dezembro. Hoje nós estamos celebrando a memória de Santa Luzia, Virgem e Mártir. Isso mesmo, você sabe a história? Conhece um pouco da história de Santa Luzia? Olha só, Santa Luzia é chamada também de Santa Luzia de Siracusa, isso mesmo. A sua história é narrada nos atos do seu martírio, tradições, contos populares e lendas. Luzia nasceu no fim do século III na cidade de Siracusa, por isso a gente chama assim também Santa Luzia de Siracusa. É uma jovem mártir, né? Uma santa mártir da igreja, e ela foi, então, nasceu no seio de uma nobre família e educada cristianamente, ficou órfã do seu pai quando ainda era criança. A mãe dela se chamava Eutíquia, a criou com amor e dedicação. Ainda jovem, Luzia queria consagrar-se a Deus e manteve esse desejo em seu coração. Ignorando as intenções da filha, Eutíquia, como era de costume na época, prometeu que Luzia se casaria com um jovem de boa família, mas não cristão. Luzia não quis. E aí ela então entra nesse confronto, né? Ela não quis aceitar este jovem para casar-se, mas quis consagrar toda a sua vida a Deus. E por isso Luzia, ela não quis revelar seu desejo de consagrar sua virgindade a Cristo e com vários pretextos adiou o casamento, confiando na oração e na ajuda divina. Tá bom? Então é bom a gente conhecer, né, a história dos santos, Santa Luzia Virgem Mártir. Ela então não aceita essa proposta de casamento e já desejava consagrar toda a sua vida, a sua virgindade a Cristo. Por isso ela foi martirizada, né? E entrega os olhos, como se diz, num prato de prata. Ela envia para aquele que era o desejoso, né, de querer casar com Santa Luzia. E ela, portanto, nós celebramos hoje esta Virgem e Mártir, uma santa muito querida no mundo inteiro. Aqui no Brasil nós temos várias paróquias dedicadas a Santa Luzia. Portanto, nesse dia 13 de dezembro, Santa Luzia interceda por todos nós, como é conhecida como a protetora da visão dos olhos, que ela interceda pela saúde de todos aqueles que estão necessitados, né, da cura, da sua visão, de qualquer problema esteja relacionado aos olhos. Santa Luzia, rogai por nós. Olha, e hoje no nosso programa, Igreja de Você, a gente vai estar aqui conversando daqui a pouquinho com o Dr. Marcos Paulo Teixeira. Ele tem a sua formação acadêmica em medicina através da Uninova-FAP e ele é um neurocirurgião através da Fundação Beneficência Hospital de Cirurgia. Especialista, pesquisador nas áreas doenças neurocirúrgicas, neurociência, alterações do desenvolvimento e do comportamento. Equipe multidisciplinar para o tratamento da dor. Então, daqui a pouquinho vai estar aqui comigo o Dr. Marcos Paulo Teixeira. Ele vai conversar com a gente sobre alguns temas que envolvem, né, todos nós, sobretudo também as crianças no uso, às vezes até exagerado, né, das telas, né, do celular, de tablets. O que é que isso afeta, então, na vida, no desenvolvimento das crianças, na sua saúde, o que é que isso afeta nas crianças, mas em todos nós, tá bom? Daqui a pouquinho o doutor Marcos Paulo vai estar conversando com a gente no Igreja e Você, tá bom? Lembrando que a gente tem os produtos Canção Nova, a gente sempre começa mostrando aqui, produtos Canção Nova, trazendo para você as novidades para esse fim de ano. Quer presentear com coração, com amor, com evangelização? Produtos Canção Nova. Você passa na rua Paulo Henrique Machado Pimentel, olha só, uma série de produtos preparados para você nesse fim de ano e para presentear. Olha que camisa linda, nós temos aqui a camisa da Sagrada Família, bom para você, bom para presentear. Imagina você no fim de ano com a camisa dessa, tá certo? Você quer ir para a festa de Réveillon com a família, né? O Natal, vai com a camisa dessa aqui, faz a diferença, tá bom? Você está evangelizando, claro,
né? E você vai ficar muito mais bonito, muito mais bonita com esta camisa aqui. Feitosa, você gostou? Gostou, né? Está sorrindo ali, está feliz, né? E a camisa tem uma cor linda para esse fim de ano. Produtos Canção Nova são produtos que evangelizam. E onde é que você encontra tudo isso? Aqui em Aracaju, na nossa loja, que está localizada na rua Paulo Henrique Machado Pimentel, de frente ao prédio da Receita Federal. Vem para cá, vem para a loja, vem comprar para você, para presentear e fazer a diferença, porque presentes que evangelizam, você está sendo um evangelizador, não tenha dúvida disso. Os produtos que levam a marca Canção Nova têm esse objetivo, né? Evangelizar. Evangelizar quem compra, evangelizar quem recebe de presente, tá bom? Quem sabe aí no seu amigo secreto, dá um livro, uma bíblia, uma camiseta, qualquer outro objeto que você possa achar interessante aqui na loja Canção Nova, tá bom? Vem para a loja e Feliz Natal para todo mundo já, né? Nós estamos no dia 13 de dezembro, a nossa coroa do Advento está aqui, olha só, temos que acender depois mais uma vela, né, minha gente? As semanas vão passando, nós já estamos aí, olha, né, vivenciando essas semanas do Advento, que são 4 semanas de preparação para o Natal do Senhor. Lembre-se que Natal feliz é Natal com Cristo. Vem comigo, vamos pedir a proteção de Nossa Senhora. Na abertura do nosso programa, a gente vem aqui ao oratório de Nossa Senhora da Conceição, pedindo a sua proteção. Ela que é a padroeira de Aracaju, padroeira da Arquidiocese de Aracaju. No último dia 8 tivemos, né, toda uma festividade em vários lugares no mundo inteiro, claro, onde ela é padroeira, aqui em Aracaju, Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade e da Arquidiocese de Aracaju, com a reabertura aí da Catedral Metropolitana, né, que bênção, não é reinauguração, como diz o nosso Dom Vitor, mas é uma reabertura da Catedral, porque a Catedral continua em obras, né, nas suas pinturas internas, que é uma beleza, é algo assim lindo de contemplar, a Catedral Metropolitana de Aracaju. Deixa eu convidar aqui o doutor Marcos, porque a gente vai logo iniciando a nossa conversa. Vem para cá, doutor Marcos, seja bem-vindo. Vamos conversar, um assunto muito importante hoje aqui. É uma alegria receber o senhor, tá bom? Tá. Olha aqui, obrigado. Tem poltrona, vamos sentar, vamos conversar e vamos, claro, né? Você que está aí acompanhando a Igreja Você, acompanhar esta programação, né? Programação que evangeliza, que informa, que instrui, que tira dúvida, né? Agora, na Igreja Você, é quando a gente tem um médico aqui, um médico cristão, né, também faz a diferença. Vamos conversar com o doutor Marcos aqui no nosso programa. Antes eu queria saber um pouco já falei aqui um pouco do histórico do senhor, mas eu vou falar um pouquinho da sua formação familiar, né, cristão. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, padre. Eu gostaria de agradecer o convite do senhor e de toda a equipe. E eu sou casado com Thaís, nós temos 4 filhos e nós participamos da obra Nossa Senhora de Fátima, né? Que bom. Já temos aí junto, entre namoro, noivado e casamento, aí 21 anos, né? E a nossa história também começou com a Canção Nova, né? Olha aí. E é uma felicidade estar aqui para a gente fazer essa partilha de um tema que é muito importante e muito atual no nosso dia. E né? um médico de fé, um médico que vive sua fé, faz a diferença, não faz, doutor? Porque as pessoas, elas se encontram muito na sua fé, naquele tratamento, sobretudo quando descobre um problema assim mais sério, que vai fazer todo um tratamento. E quando o médico, às vezes, não vai muito pelo caminho da fé, a pessoa perde muito, né? Eu vejo que nós, como padres, que recebemos, olha, padre, o médico me deu o meu diagnóstico, eu voltei de lá arrasada por isso. Mas ele tem uma pessoa de fé, me instruiu, me orientou, mesmo com os cuidados da medicina, mas o médico foi pelo caminho da fé. Não faz uma diferença isso? Faz, e a gente pode testemunhar, né? Tipo, eu sou neurocirurgião do Hospital de Urgência de Sergipe e acontecem muitas coisas em que a gente não, digamos assim, de livro não era para recuperar. Mas a gente sabe que tem a mão de Deus, né? A gente o senhor já se deparou assim com milagres mesmo, né? Com certeza, com certeza. Existe um critério de não operar, é quando um paciente chega com AVC já sem sinais a gente diz assim, sinais de tronco, tipo, as pupilas midriáticas é condição de não operar. E teve uma paciente até recente que era muito nova, e eu pensei assim, eu acho que abriu a pupila agora, eu vou operar, contra as indicações do livro. E operou, ela se recuperou, tem até um vídeo no YouTube dela com a família,
Então, assim, a gente não é Deus, a gente tem que conhecer a nossa limitação, e Deus, que é o Criador de todas as coisas, Ele que sabe. E a gente tem que colaborar com os planos dele. É mesmo que na visão da medicina se diga que há casos irreversíveis, né, que não tem mais jeito, como diz aquele canto, né, aquilo que parecia impossível, né, mas Deus opera milagres ainda hoje, e tudo pode ser mudado pela a força da oração, pela fé. Sim. E a gente vê isso mesmo, né, nos testemunhos, e mais ainda o Senhor que está ali, né, lidando e recebendo as pessoas na sua dificuldade, na sua doença, numa hora às vezes tão difícil, né? E às vezes essa diferença de ter esse olhar cristão e confiar, vai na fé que vai dar tudo certo, não é assim? Isso. E principalmente crianças, né? Criança tem um poder de recuperação fora do normal. A gente se surpreende muito quando a gente opera uma criança de urgência, que a gente sabe que talvez no adulto não tivesse um resultado favorável. Mas a criança tem um poder de recuperação, o que a gente chama de neuroplasticidade. É fantástico, é excelente. Essa recuperação, a gente sabe que é um dom de Deus deu ao ser humano esse poder de regeneração. A gente faz a nossa parte e o cérebro ele é programado também para se regenerar. É um dom de Deus também isso. Que bom. Olha, minha gente, a nossa conversa nessa tarde do Igreja Você, 13 de dezembro, Santa Luzia, rogai por nós. Ela é a padroeira aqui no bairro Luzia, né, em diversas cidades espalhadas pelo Brasil, aqui em Sergipe, Santa Luzia do Itaim, né? Lá em Frei Paulo também, no bairro Cedro, Santa Luzia padroeira, lá na capela de Santa Luzia, está em festa hoje. E a nossa conversa aqui com o Dr. Marcos Paulo Teixeira, antes de entrar no tema do nosso programa de hoje, que fala dos impactos do uso excessivo das telas, né? Como essa aqui, né? Que a gente se apega muito, é muita coisa para... Né? Hoje a gente fica antenado quase que a metade do dia ou mais, né? No celular, nas telas, na televisão e nos smartphones, nos tablets, no iPhone, onde for. E a gente vai falar desses impactos para a nossa saúde. Mas antes eu gostaria de falar aqui com o doutor Marcos sobre a formação do senhor. O senhor é sergipano, estudou onde? Então, eu sou maceioense. Alagoano? Conterrâneo nosso, então, né? Sim. Nasci em Maceió, aí fui fazer medicina em Teresina. Olha aí. E depois a gente veio para Aracaju. Inicialmente eu vim para cá, porque eu tinha passado... A esposa também... Maceioense também. Maceioense também. E aí eu tinha passado num concurso aqui, e aí a gente veio inicialmente para trabalhar em instância. Aí fiquei 6 meses em instância. Quando eu passei na residência... Ela também é médica? Não, é advogada. Advogada. Aí eu precisei largar por conta da residência. Fui fazer um tempo aí de estágio de dor na USP. Thais voltou para Maceió alguns meses e depois a gente retornou de vez para Aracaju. E a formação do senhor foi onde? Eu fiz medicina em Teresina, depois eu fiz neurocirurgia aqui no Hospital Cirurgia, e aí no R4, que são 5 anos, eu fiz o R4 a metade do R4 na USP em dor, o estágio. Depois que voltei, depois eu fiz mais 1 ano de neurointervenção em dor, intervenção em dor, mais 1 ano. E aí eu finalizei esse no ano passado. Que bom, então o senhor é maceioense, né? Isso, A gente precisa rezar para o Maceió, né, minha gente? Tem lá toda uma polêmica daqueles 3, me parece 3 bairros, né? Estão com aquele problema de afundamento, né? Aquela região do Pinheiro, ali próximo ao Farol, né? Onde eu morei. Você morou por ali? Morei ali. Olha só, Pinheiro. temos que rezar para o Maceió por conta dessa situação provocada pela Braskem, né? Isso. É isso. Você morou ali no Pinheiro, no Maceió? Eu morei na Vila Saém, que faz parte do Farol ali, Pinheiro, né? E minhas tias também algumas já foram deslocadas das suas casas, né? Minha tia também, ela morava ali, justamente no bairro Pinheiro, e ela hoje já está em outro condomínio, mas muitas famílias ainda em negociações aí para ter as suas casas de volta, né? Não mais ali naquele local, que ninguém quer morar num lugar que pode afundar, né? Mas vamos rezar para o Maceió, pelo povo de Maceió, para que isso se resolva, né, e as pessoas tenham paz. Vamos conversar aqui sobre os impactos do uso excessivo das telas. O que é isso, hein, doutor Marcos? Então, nós temos uma escalada no uso das telas, e eu gostaria de começar falando sobre números, né?
Tem vários estudos, né, sobre o quanto que as crianças estão aderindo, quanto que elas estão reservando o seu tempo à tela. Eu trouxe alguns dados aqui por idade. Até 2 anos de idade, as crianças estão ficando 3 horas no celular. Isso aqui pode ser 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 1 hora à noite, mas nesse somatório, 3 horas. Essas 3 horas, a gente faz um cálculo seguinte. 3 horas por dia dá 1.095 horas por ano. Aí eu preciso dividir essa quantidade de horas pelo tempo que a criança fica acordada. Por exemplo, uma criança de 2 anos, ela fica uma média de 12 horas acordada. Se eu dividir isso por 12, isso equivale a 91 dias de tela. É como se essa criança de 2 anos passasse 3 meses assistindo, parando apenas para dormir. Veja, apenas com 3 horas de tela. Vamos para 7 a 8 anos de idade. 5 horas de tela, dá 1.825 horas por ano, dividido por 14 horas, que é a média acordado, isso dá 130 dias. Crianças de 7 e 8 anos, né, pré-adolescentes, 7 a 8 anos e pré-adolescentes, 7 horas de tela por dia. Isso equivale a 160 dias acordado na tela, parando só para dormir. E existe um outro dado importante, é o que essas crianças estão fazendo na tela. Então, tem estudos também que mostram que um censo que saiu nos Estados Unidos em 2019 e foi feito em vários países, que mostrou que os pré-adolescentes têm um conteúdo recreativo 13 vezes maior do que os trabalhos escolares. Então, eu vou comprar um tablet para o meu filho estudar. Conteúdo recreativo 13 vezes maior. E adolescente, 7 vezes maior. Então, ou seja, o acesso está muito fácil, o tempo está muito alto e o conteúdo também 13 vezes maior no conteúdo recreativo. E quem é a culpa disso tudo, hein? Entra também os pais. Aí os pais, porque a gente vê tela, as crianças hoje, em vez de brincar, estão brincando com telas, e os próprios pais, né, eles incentivam, até em carro mesmo, no banco de trás, na cadeirinha, tem uma tela lá por trás do banco do pai, né? Sim. E a criança viajando, às vezes uma viagem longa, e o tempo todinho a criança assistindo ali coisas, e o pai fica Sim. tranquilo, mas a mãe, porque ela está vendo lá os desenhos, não sei o quê, e o tempo passando e a criança intertida, Sim. não muda, né, ali. Sim. E independente do conteúdo, eu não estou falando nem o conteúdo. Certo. Imagine que o conteúdo fosse 100% bom. Mas o que a tela ocasiona, o que esse excesso de tela ocasiona no cérebro? Biologicamente falando, no cérebro nós temos um sistema de recompensa. Existe uma área chamada pré-tectal que produz uma substância chamada dopamina. Ele é um neurotransmissor. Para a gente entender qual é a função da dopamina, a dopamina é um neuroestimulador que nos motiva, ele é da motivação. A gente Por está exemplo, vendo aí até as imagens, né? Pode ir falando, pronto, a gente tem isso. aí as imagens, pode comentar. Aqui você tem uma imagem aí sobre o sistema de recompensa, né? Essa área tegmental ventral, esse ponto 1, é onde é produzido a dopamina nesta via, porque ela é produzida em outras vias, como no Parkinson, em algumas doenças psiquiátricas. Mas nesta via específica ela é produzida e ela é secretada para essa área chamada o núcleo accumbens, esse 2, que é o centro do prazer. E depois ele vai dar essa experiência psicológica na área pré-frontal. Mas o perigo disso aí é o seguinte, a dopamina ela é secretada em pulsos. Pulso. Quando eu me motivo a alguma coisa, por exemplo, se eu pedir uma pizza aqui, a dopamina de todo mundo aqui vai subir. Então, ela vai subir. Porque eu preciso me motivar para comer a pizza. Se a pizza demorar demais, a dopamina de todo mundo aqui vai baixar. Pode ser que quando a pizza chega, ninguém queira comer. A dopamina nos motiva. Tipo, eu estou com sede, a dopamina que me faz motivar para eu levantar e pegar água. Eu estou com fome, a dopamina vai me motivar e eu vou preparar um lanche. Então, a dopamina é boa, mas o problema da dopamina é quando ela é mantida. Se ela é mantida alta, o corpo entende que a pessoa tem dopamina demais. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai reduzir receptor. Reduzindo o receptor, para ter aquele mesmo prazer, eu preciso ter uma carga de dopamina maior ainda. Eu vou dar um exemplo aqui da cocaína. Uma pessoa que é viciada em cocaína, a cocaína aumenta a dopamina circulante em 250%.
Então, ele teve aquela experiência, aquela viagem, mas o corpo entende que tem dopamina demais, ele vai reduzir os receptores de dopamina. Na próxima vez que ele for usar cocaína, naquela mesma quantidade, não vai dar o mesmo prazer. O que ele vai fazer? Ele vai aumentar a quantidade. E aí ele vai aumentando, vai chegar o momento que ele precisa ir para uma droga mais pesada, porque já não dá a dopamina suficiente que ele precisa. E qual é o problema disso? Que as outras coisas também que me davam prazer, só que numa dopamina menor, eu não vou querer fazer mais, como tocar um violão, sentar na calçada, jogar uma bola, que isso me dava prazer antes, não vai dar mais, porque eu preciso agora de uma carga de dopamina muito alta, a ponto de uma pessoa achar melhor morar numa Cracolândia do que em casa. Que coisa, né? Isso tem a ver também com as emoções que a gente tem durante o dia, as alegrias, as tristezas. Sim. Como é que fica essa dopamina? Para cima ou para baixo, nas tristezas, Veja, nas a alegrias? dopamina é um dos neurotransmissores, existem as outras, a serotonina, mas tem um estudo muito importante que pegou com alcoólatras. Quando a pessoa bebe muito, a dopamina fica muito alta e os receptores estão muito baixos, muito baixos. Então, a falta de dopamina na fenda sináptica também dá depressão. Por exemplo, a gente tem antidepressivos que eles são inibidores da recaptação da dopamina. Então, tem um estudo que pegou 100 alcoólatras e internou. Nesses 100 que internaram, preencheu um questionário, um teste neuropsicológico, e viu que 75% deles eram depressivos. E o trabalho deixou eles internados 30 dias, sem antidepressivo. Depois de 30 dias, repetiu o teste e viu que esse número caiu de 75% para 6%. Só o fato de ter retirado o álcool. Entendeu? Então, mas isso não é só com álcool. Tudo aquilo que mantém a dopamina alta, por exemplo, a pornografia. Entendeu? A pornografia, a pessoa entra naquele mundo de pornografia, aquele estímulo alto, para você ter uma ideia, uma relação sexual normal aumenta 100% o nível de dopamina. Isso é bom, é normal. Depois da relação sexual, há a compensação do casal e a dopamina cai de novo. Uma pessoa que fica se masturbando muito tempo na pornografia, ele vai manter um nível de dopamina muito alto. O que é que vai acontecer com o receptor? Diminuir. Então, ele vai precisar de coisas ainda... Aí ele vai navegar pela zoofilia, pela pedofilia, não tem limite. Se não tem limite. descontrola, né? Essa pessoa ela não vai se satisfazer mais com uma relação normal com a esposa. Interessante que teve um dado de advogados americanos que fizeram uma pesquisa que, dos 100% de divórcio que eles acompanharam, 85% estava relacionado com a pornografia. Entendeu? E o que acontece com a tela? A tela é o seguinte... Quando você está na tela, principalmente os vídeos curtos, que são os Reels, você está ali, ó, você passa. Então, o seu nível de dopamina ele vai aumentando e você não se, digamos assim, não se conforta mais a assistir um vídeo inteiro. A dopamina está muito alta. E isso, com o tempo, vai fazer você reduzir seus receptores e você precisar de mais tela. Mais tela, mais tela. Então, se você pega uma criança de 8 anos que fica 7 horas na tela, ela tem mais ou menos uns 250% de dopamina circulante, mais do que o normal. Logo, os receptores delas vão estar baixos. Agora, eu pergunto, essa criança vai querer brincar? Não vai mais. Essa criança vai querer jogar bola? Não vai. É querer o celular. Não vai competir. Não vai competir. Nada vai competir, porque o celular é uma bomba de dopamina. Não tem limite, é uma bomba de dopamina. Se você dá o celular... Não é só para criança, para adultos também. Para adulto também. Para adulto, e tem uma série de doenças que estão relacionadas com isso. E a gente vê também... Tem cura esse tratamento aí, ou tem apenas o tratamento que vai acompanhando, mas a pessoa... Eu mesmo fiquei aqui impressionado com o senhor colocando esses exemplos, dessa dopamina. Eu sei que muita gente não sabia disso, né? E talvez está nessa vida, né? E como é que faz para dar uma melhorada aí? Tem cura, tem tratamento? É bem complexo. Se você entrar no YouTube, vai ver muita gente falando sobre jejum de dopamina. É um monte de gente. Se você entrar no site de pesquisa médico, o PubMed, e digitar lá sobre jejum de dopamina, você não encontra absolutamente nada. Então, tem muita coisa que é especulação. Então, tem um psicólogo do Vale do Silício que começou com essa ideia aí do jejum de dopamina, de você retirar alguns dias para poder se recompor, e muita gente segue e outras
falam que dá certo, que não dá, mas, na verdade, nós não temos ainda dados suficientes. O que realmente muda é a vida de virtude. Qual é a virtude que controla, digamos assim, a descompensação dos apetites concupiscíveis nossos? É a temperança. Então, aí entra aí o comer, o beber e o sexo. A tela também entra aí. A temperança é que me dá o tempero, é que me dá o tempo certo. E, para a gente transformar uma criança num ser humano virtuoso, não é do dia para a noite, é uma construção. Sendo da família, sendo em retirar a exposição dele progressiva, porque uma criança, eu tenho no consultório, crianças que chegam para mim, a mãe chega para mim, olha, eu vim aqui para saber se meu filho tem autismo. Eu não sou neuropediatra, sou neurocirurgião pediatra. A gente coloca válvula em criança, opera. E as crianças também têm distúrbio do comportamento. E a mãe pergunta, doutor, será que meu filho tem autismo? Ela disse, vamos fazer a contagem de horas aqui. Aí deu 10 horas de tela. Eu disse, mãe, esse menino ele fica 14 horas acordado. E dessas 14 horas, ele tem 10 horas de tela. Sintomas da tela, irritabilidade, déficit de atenção, déficit no aprendizado, atraso na fala. Então, você pode confundir facilmente essa criança. Então, eu não sei, mãe, se ele tem autismo ou não, porque o cérebro dele está fritado de dopamina. A gente Mas precisa tirar retirar. o celular, né, tirar a criança das telas de forma assim rápida, isso pode também afetar, a criança pode entrar numa depressão, algo desse tipo? Padre, tem que ser uma mudança da família também. Porque, por exemplo, se eu pegar um bolo de chocolate aqui, colocar uma criança, e se eu digo para ela que você não vai comer o bolo de chocolate, e eu como na frente dela, eu estou estourando a dopamina dela. Então, se eu digo para o meu filho que ele não vai ao celular, e eu passo o dia todo com o celular na frente dele, eu estou aumentando também a dopamina dele. E eu estou falando isso porque teve um estudo com macacos, esse estudo é de uma raça de macacos que tem uma hierarquia consolidada. Então, mais ou menos aí os 10 machos, do que venceu a luta até o último, eles sempre se alimentam primeiro, sempre se alimentam primeiro. Então, o que venceu até o último. E esse último, ele pode nem ter sobrado comida para ele. Então, ele é mais amargurado, ele é mais triste, ele é mais... Porque, às vezes, não sobra, só fica... Porque, além de ele ter apanhado, e, às vezes, não sobra Depressivo. nada. E fizeram um trabalho e colocaram cocaína lá. O interessante é que todos os macacos se viciaram, mas na ordem inversa. O macaco que mais sofria, que não sobrava nada para ele foi o primeiro a se viciar, e até o que mais tinha benefício. Então, a criança em que ela vê os pais com celular, mas ela não tem acesso ao celular, ela pode, digamos assim, depois compensar isso. Então, a orientação seria reduzir o tempo da criança com as telas, né? Existe a recomendação, existe uma recomendação da Sociedade Americana de Pediatria, da OMS e da Sociedade Brasileira. Essa recomendação é abaixo de 18 meses, 0. De 18 meses a 2 anos, quase 0. Esse quase 0 seria, pode fazer videochamadas para o pai, para a mãe. Depois, de 3 a 5 anos de idade, até 1 hora por dia, não contínua. Não contínua por quê? Para a dopamina não ficar 1 hora alta. De 6 a 10 anos de idade, 1 hora a 1 hora e meia. De 11 a 13 anos, 2 horas, no máximo. Entendeu? Existe uma recomendação baseado nesses estudos. Então, o que eu recomendo no consultório? Eu recomendo que vá retirando progressivamente. Eu recomendo que vá tirando 1 hora a cada 2 dias e vá substituindo. O nosso cérebro ele funciona muito bem com substituições. Por exemplo, todo mundo tinha Orkut aqui. Aí chegou o Facebook, as pessoas começaram a migrar para o Facebook e nem olhar mais para o Orkut até fechar o Orkut. Daqui a uns dias eu acho que vão ficar mais no Instagram. O Facebook quase ninguém olha mais. Quase ninguém está olhando assim, então, né? Porque você substituiu. Então, se você substituir a tela por outra coisa também que dê prazer para a criança, mas nada do que você fizer vai ter dopamina suficiente comparado com a tela. Então, você tem que fazer uma programação de retirada mesmo e fazer que a criança tenha uma vida mais natural. Interessante falar isso, que teve um jornalista americano que ele percebeu que esses trabalhos aqui que estou falando para você,
ele apenas estava em revistas fechadas. Então, era a revista dos neurocirurgiões, tinha que ser pago. Revista da neuropediatria tem que ser pago. Então, não era acessível. Então, ele começou a assinar todas as revistas, criou um site chamado Children for Nature, ou seja, Criança para a Natureza, e escreveu um livro, que é A Última Criança da Natureza. E, nesse livro, ele coloca vários trabalhos, e o interessante é que um deles mostrou que a criança que tem 15 minutos, na tradução seria bosque, 15 minutos de bosque reduzem até 20% os sintomas do TDAH e a necessidade de usar Ritalina. Enquanto a tela, em 2 horas de tela, em crianças menores de 2 anos de idade, aumenta em 7 vezes os sintomas do TDAH. É muito interessante isso, porque os próprios pais é quem dá para os filhos de presente, desde pequenininho, já um celular. A gente vê isso nas famílias. As crianças não brincam praticamente mais com os brinquedos tradicionais que a gente via. Todo mundo está aqui, as crianças estão aqui em jogos. Inclusive, esses jogos de luta deixa a criança mais nervosa. Depois a criança vai estar até sendo mais agressiva em casa, com os próprios pais. Na escola, a gente vê casos na escola hoje. Essa violência que parte também, que gera nas escolas, isso vem também das telas, vem do que a criança está assistindo, doutor? Ah, sim. Isso aí, a gente está falando do conteúdo, né? Certo. Veja que todos esses dados que eu estou falando aqui é independente do conteúdo. Olha que desse conteúdo recreativo do seu filho, se você for olhar, boa parte desse conteúdo aí não é bom. Mas tem um trabalho que fala sobre cenários. Esse trabalho mostra o seguinte: crianças que são expostas digamos assim, a um desenho, muda em média 20 cenários por minuto. Tipo o ursinho que saiu de um cenário, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro. Pronto, 20 cenários por minuto. No jogo, chega até 30 cenários por minuto. Ele vai com o bonequinho, vai passando de fase, de fase, de fase. Bom, você vai condicionando o seu cérebro a mudanças de cenários. Então, em 1 minuto, você chega a 30 cenários. Acelera. Você não vai fazer com que essa criança fique 10 minutos lendo uma página do livro. Não vai, não dá para competir. Mais tela é sinônimo de mais terapia, mais medicamento. Que coisa, né? A gente tem um VT, a gente vai conferir agora, né, sobre o excesso das telas na vida das crianças. Vamos colocar aí na tela. Mãe de 4 crianças, Laís evita ao máximo o uso de telas em sua casa. As crianças só assistem televisão aos finais de semana, na companhia dos pais. Videogames eles não têm acesso, celular eles não têm acesso, assim, tablet eles só têm acesso se for alguma viagem mais longa que nós fazemos. E em casa seria realmente a televisão com programas que a gente escolhe para eles assistirem. O prejuízo das telas na primeira infância foi tema de um estudo com crianças do Japão, publicado em uma revista científica de pediatria. A pesquisa mostrou que crianças de 1 ano expostas às telas podem ter dificuldades sociais, de comunicação e resolução de problemas. Os resultados foram observados entre crianças de 2 a 4 anos. Já se sabe, que não é só desse estudo, de outros estudos que foram feitos, que a criança tem déficits que podem ser déficits de atenção, déficits de aprendizagem, vem crescendo os problemas de miopia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o tempo máximo de tela por dia para crianças de 2 a 5 anos é de 1 hora, mas nem sempre é assim. Infelizmente, a criança também vê os pais utilizando o seu celular e a tela frequentemente. Então, ela se pergunta por que o pai usa e ela também não pode usar. Ao invés das telas, os livros. De acordo com um estudo liderado por pesquisadores do Reino Unido e da China, o contato com a leitura desde a primeira infância pode trazer benefícios para o desempenho cognitivo e a saúde mental. Quando o adulto lê para uma criança, porque aí a interação com o livro é aquela interação sensorial, que ela sente o livro, que ela olha as figuras do livro, e também quando o adulto lê para ela. Então, a tonalidade de voz, a voz tem cor, a voz tem tom, a voz tem sensibilidade, vai trazendo para essa criança o sentido de mundo. A Aline é mãe de 3 filhos e também limita o uso de telas.
faz questão de explicar os motivos às crianças. Com isso, eu tenho o quê? Crianças mais pacientes, crianças criativas, crianças que gostam de ler, crianças que gostam de estudar, que gostam de brincar. Tenho crianças que têm uma facilidade na relação com as demais pessoas e eu vejo que tudo isso tem como grande benefício essa restrição do uso de tela. Olha que interessante, né? Você acompanha nesse IVT e os problemas que causam, né? O excesso de horas na tela para a visão, para a mente e o cérebro. Nós estamos conversando aqui com o Dr. Marcos e aqui tem perguntas em relação a isso. Quais as doenças, Dr. Marcos, que o uso excessivo das telas podem provocar, além de tudo que o senhor já falou aqui? Olha, são várias. Se a gente fosse parar aqui, para pegar uma por uma, mas eu vou citar algumas. Obesidade. A obesidade, como eu expliquei, o alimento também, ele também aumenta a dopamina. Tipo, você está com fome, você vai comer, a dopamina vai baixar. Se você comer assistindo, a dopamina da tela vai estar sempre elevada. Então, ela não vai baixar. Logo, você vai comer mais do que o normal. Por exemplo, se você pegar um bombom, chegar num lugar que tem uma montanha e você contemplar aquilo ali, comer aquele bombom, ele vai te saciar. Se você estiver na frente da televisão, olhando para o celular, você vai comer a caixa todinha aqui. É por isso que no cinema tem uma pipoca desse tamanho. Não sei, eu acho exagerado aquele baldinho, né? Aquela pipoca que, inclusive, tem o retorno, né? Para buscar mais. Você compra o balde, né? É. E aí o menino, num filme de 3 horas... Que coisa! Eu acho já vai buscar 3 ali. vezes ali o balde. Então, assim, as crianças obesas, né? Bom, a questão da perda da capacidade contemplativa é importante. Tem vários trabalhos desse site que ele mostra sobre isso, mas a questão de crianças que não conseguem contemplar o horizonte, porque ela passa muito tempo aqui. Então, ela perde a capacidade contemplativa. Isso atrapalha lá na frente a criança escrever uma boa redação, reduz a questão da criança ser uma empreendedora, que a criança não tem ideia, ela é passiva. Tipo, se você retira o celular da criança, coloca aqui, ela vai... E agora, o que eu vou fazer? Porque o ócio... Mas se o pai diz assim, o meu filho fica várias horas na tela, mas foi aprovado, passou direto, recebeu nota máxima lá no Enem, passou, não afeta em nada. Como é que vê isso, hein? Não, mas aí os dados dizem totalmente ao contrário. Tem trabalhos que mostram que o QI reduz. O QI médio do Brasil caiu para 83. O QI do Japão é 115. Isso devido a quê? Então, a gente não tem totalmente os dados, mas a gente sabe que tudo que é ativo aumenta o QI. Por exemplo, o que a gente fazia na infância? Jogava peão, pipa, a gente tinha habilidades manuais. Tudo que é passivo, você não desenvolve. Então, por exemplo, você assistir, até na aula mesmo, você assistia uma aula. Em casa, o professor te falou lá 4 questões de matemática, você tem que responder 40 em casa. Entendeu? Então, para você aprender, você precisa ser o ativo. Olha, já estão perguntando aqui como realizar essa desintoxicação das telas. Como é que faz isso, hein? Antes de responder rapidinho essa pergunta, na década de 90, no final da década de 90, saíram vários estudos sobre o Super Mario, que as crianças jogando Super Mario ficavam mais ativas, ficavam mais rápidas, mais cognitivas, e foi um boom, todo mundo comprando videogame para os filhos para eles ficarem melhores. E aí, posteriormente, saíram trabalhos que pegaram essas crianças e colocaram ela em outros jogos, e é como se ela estivesse começando do zero. Então, jogar Super Mario aumenta a habilidade no Super Mario. Isso não quer dizer que vai ter algum impacto sobre a vida da criança. E aí o senhor falou, eu vou falar rapidinho. A desintoxicação das telas, a gente está já no finalzinho, mas dá para responder, né? Bom, a retirada ela tem que ser progressiva da tela, e aí existem vários critérios que a gente usa, sendo para criança, sendo para adulto. Adulto, a recomendação que a gente dá é o seguinte: olha o que você tem que olhar de manhã, suas redes sociais, e deixa lá o celular, só vai atender em quem ligar para você. Como era antigamente, a gente tinha celular, só olhava para quem ligasse. Mas se não ligasse... as redes sociais, o relacionamento social aumentou em termos de interação, né, em mídias digitais, redes sociais, embora diminui nos relacionamentos, a gente vê as pessoas se comunicando menos.
na relação interpessoal, está bem mais avançado, mas ali a gente vê, eu vi com a mãe uma vez, ela comentou comigo que o filho para almoçar mandava mensagem para a mãe, ele no primeiro andar, em casa mesmo, em vez de descer lá, mandava mensagem, mãe, que hora sai o almoço, né? E então ela percebeu que aquilo ali já estava exagerado. Como é que o menino está dentro de casa e vai me mandar mensagem para perguntar? Daqui um dia vai me mandar mensagem. Bença, mamãe, já estou acordado, né? Aquela coisa toda, tudo pelas mídias, pelas redes sociais de hoje que a gente tem. Ô padre, não existe assim uma medida certa para todo mundo. A gente sempre faz no consultório uma junção de tudo. Correção do sono, atividade física, dieta, reduzir tela e tipo, viver uma vida de virtude. A vida de virtude é o inverso do vício. Então, é bem complexo. Eu acho que a gente ficaria só falando aqui sobre o que fazer para sair. Porque tem as recomendações para crianças pequenas, tem as recomendações para adolescentes e para os pais. Diminuir o tempo de uso, minha gente, para todos nós, né? Isso vale muito, cada um se esforce. Doutor Marcos Antônio, eu gostaria de agradecer ao senhor. O senhor precisa voltar aqui para a gente dar continuidade, né? Sim, eu que agradeço o convite, né? E sempre que precisar, estou à disposição. Vamos dizer, já deixar o recado aí para a nossa produção, trazer para a gente discutir mais esse assunto, que eu tenho certeza chamou a atenção de muita gente, tá bom? E a gente agradece a presença do senhor aqui e sempre que tiver um tempinho, a gente deseja que o senhor retorne aqui para a gente dar continuidade. Esse bate-papo, essa conversa tão importante, né? E estou perguntando também aqui, onde é que o senhor atende, né? Rapidão aí, aqui em Aracaju? Adultos eu atendo na clínica Qualidor, que é aqui no Centro Médico Jardim Europa, perto do Shopping Jardins. E criança atendo na clínica Com Saúde, lá na Rua Pernambuco. Que bom. Gente, a gente vai ficando por aqui no Igreja de Você. Hoje nós não tivemos o texto, Maria passa à frente, tá bom? Mas quarta que vem, normalmente você vai rezar comigo aqui na telinha da TV Canção Nova Aracaju. Vamos terminar com a bênção para todos vocês que estão nos assistindo em casa, ou numa clínica, ou no hospital, onde quer que você esteja nesse momento nos acompanhando. Pela intercessão de Santa Luzia, desça sobre você agora, sua casa, sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente se encontra aqui quarta que vem com mais o Igreja de Você. Até lá!